E aí pessoal, como vocês estão? Então, hoje a gente vai continuar a história dos vaqueiros. Antes eu só queria falar um negócio que eu não tinha percebido, tá? Porque eu tava preocupado porque é um livro, como vocês podem ver, é um livro grande, né? E tem mais uns... fora esse aqui, acho que tem mais 6 livros diferentes que eu encontrei do mesmo autor, né? Porém, a hora que eu comecei a mexer aqui no livro, eu vi que esse livro aqui, na verdade, é a união, né, de 5 livros, é uma coletânea de 5 livros, tá? Esse livro que a gente está lendo agora, que eu achei que se chamava Esses Eram os Vaqueiros, né? These Were the Vaqueiros. Esse primeiro livro, na verdade, se chama Califórnia Vaqueiro, né? O Vaqueiro da Califórnia. Então, esse título que eu achei que era, na verdade, é só o nome do livro que deram para a coletânea de outros livros, tá? Porém, o livro que a gente está lendo agora, em si, é esse Vaqueiro da Califórnia, tá? Então, vamos continuar. Alguns vaqueiros nomeavam seus cavalos, né? Davam nome para os seus cavalos. Alguns colocavam nome a partir da cor do cavalo, né? E eles tinham nomes, né? Vários nomes para diferentes tonalidades de pelagem, né? E muitas vezes o cavalo era batizado por conta da sua pelagem. Bom, isso não é uma exclusividade dos vaqueiros de lá, né? Eu lembro que lá em casa, quando eu era criança, faz um bocado de tempo, esses cavalos já morreram, mas tinha 2 cavalos pampas, né? E um chamava Pintadinho, o menor chamava Pintadinho, o maior chamava Pintadão. Tinha um cavalo tordilho que a gente chamava de Turdi, que é só um jeito caipira de falar tordilho. Tinha um cavalo preto que chamava Nego. Enfim, um petiço que chamava Petiço, né? E então eles sempre não, né? Mas comumente batizavam o cavalo por causa de sua cor. E tinha um outro costume, é que às vezes, né, se o cavalo tinha uma característica física muito marcante, né, às vezes até um defeito, eles também chamavam o cavalo por esse defeito. O que também não é muito difícil na nossa realidade, né? Hoje tem um cavalo lá que tem um problema na orelha, deu um problema na orelha dele, a orelha dele ficou assim, chama ele de troncho, né? E é até uma coisa que eles herdaram, né? Esses vaqueiros herdaram dos seus antepassados árabes, né? Só que ou eles chamam de ou alguma coisa, né? Como tem a influência do espanhol, às vezes eles batizam o cavalo de El alguma coisa, né? O artigo o, né? A palavra o, né? Como se fosse o alguma coisa, tá? Bom, e agora a gente vai começar a falar de um daqueles 4 velhos que ele citou no começo do livro. Esse velho que a gente vai falar, que vai entrar na história agora, é o senhor Dolores Martínez, tá? Diferente do Dom Leonardo, ele trabalhou a vida inteira como empregado, né? O Dom Leonardo sempre foi dono do rancho, dono dos cavalos e dono do gado. O Dolores Martínez sempre trabalhou em troca de sempre foi assalariado, né? Ele passou pelo caminho, né? Que era aquele caminho que a gente já passou, que era um caminho muito difícil, um caminho extenuante, né? Com muitas intempéries para se passar, quando ele era apenas um bebê, né? E quando ele era jovem, estava acontecendo a corrida do ouro para o oeste americano. Então, ele viu essa vinda, né, do que eles chamavam de gambucinos, que eram os garimpeiros, vindo para a Sierra Nevada.
ele se tornou um vaqueiro quando ele era um jovem, né? E que era quando os Mormons, que foram os grandes colonizadores do oeste americano, estavam comprando gado da Califórnia para abastecer os seus campos, tá? Então, eles compravam o gado da Califórnia e contratavam esses vaqueiros para levar o gado para os outros estados que eles estavam se estabelecendo, tá? Ele fala que isso foi muito antes de Belisário Estrada, que foi um chefe de comitiva, começar a mover o gado através de São Luís, né, pelos campos de Temblor, e através da Baixada de São Joaquim. Então, ou eles iam pelas serras através das Walker Pass, ou através de Greenhorn, pelo deserto, lutando contra tempestades e nevascas, ou poeira e calor, tá? E como esse projeto, essa viagem era demorada, porque o gado se movia lentamente, né? Esse trajeto era feito através das estações, né? Viravam as estações fazendo esse trajeto. O Senhor Dolores, ele acabou não acumulando muitas coisas no final da sua vida, tanto que ele mora com o Dom Leonardo, né? O Dom Leonardo supre ele com comida e com abrigo. Isso porque, né, ele fala aqui que os vaqueiros nunca tiveram um pagamento muito grande, né? E além disso, eles comumente são muito generosos com o seu dinheiro, né? Não costumam acumular, no teu hábito de acumular, até por geralmente serem mais nômades e tudo mais. Então ele chegou a uma idade avançada, uma idade que o corpo dele já não conseguia realizar o trabalho dele, porém ele não tinha como se sustentar mais, né? Ele até estava vinculado a uma família, mas a família também não estava numa situação muito melhor do que a dele, né? A ponto de conseguir ajudar. Mas eles tinham esse costume, né, de que um paisano, né? Paisano é um camponês, né? Um camponês é sempre bem-vindo. E um platito, eles falavam, né, um platito de frijoles, né, um pratinho de feijão, não vai deixar ninguém mais rico ou mais pobre. Porém, negar alimento a outro homem é o mesmo que negar a Deus, né? Ele não podia, nessa idade avançada, ele já não podia fazer muito mais do que sentar ao sol e ficar sentado ao sol, né? Porém, ele não é por causa disso que ele era completamente inútil, né? Ele era normal ele entreter o pessoal por horas contando suas aventuras, né? Suas aventuras, né? E seu conhecimento adquirido com a experiência. Como ele não tinha referência de livro nem de biblioteca, ele desenvolveu uma memória muito boa, que é uma característica meio que normal, né? Quase que consequência dessa coisa de não poder registrar as coisas que ele quer lembrar, né? E ele tinha uma grande habilidade de contar a história, né? E era muito fácil se interessar pelo que ele estava falando, era sempre muito interessante o que ele estava falando, não só pela história, mas pelo jeito que ele contava. Então, com esse monte de sabedoria e conhecimento, ele mantinha o pessoal entretido por horas, enquanto contava suas histórias. Ele falava dos grandes ranchos do norte, das grandes comitivas de gado, dos rodeios, das corridas e das laçadeiras, né? Laçadeiras seriam laçação não existe, né? Laçação não existe, mas seria, né, as laçadas. E ele usava termos que o Arnold só foi compreender mais tarde, quando ele foi conviver com os vaqueiros, né, vaqueiros que estavam ativos, ter um contato mais próximo com esses vaqueiros. Ele, pela manhã, enrolava
ele tinha o costume de pela manhã enrolar todos os cigarros que ele ia consumir pelo dia, né? E ele fazia isso com uma atenção e um cuidado, como se errar um movimento seria uma quebra de regra, né? Então ele tinha muito cuidado, muito capricho para enrolar o cigarro dele. E ele conta aqui que ao invés dele lamber, né, para selar o cigarro, ele dobrava as duas pontas, né? E ao ouvir seus contos, o Arnold, né, acabou desenvolvendo o hábito de prestar atenção e ouvir, né, o que as pessoas, principalmente os mais velhos, tinham para dizer, né? E despertou nele o interesse a ponto de fazer ele ir atrás e pesquisar, né, referências, bibliografia dos espanhóis, né, para descobrir a origem desse povo, né, a origem desses homens, desses animais e das suas ocupações, que fizeram parte dessa colonização, né, e da formação dos Estados Unidos. Vocês repararam que ele deixou um pouquinho para trás, ele deixou esse Belisário Estrada, jogou meio no ar esse nome, né, falando que era um chefe de comitiva, e durante o livro você pode ver que ele faz isso, às vezes ele joga o nome, e aí depois ele resgata esse personagem e coloca na história ou em outra história, né? E é mais ou menos o que vai acontecer agora, tá? O Senhor Dolores uma vez descreveu uma carroça sendo puxada por 2 cavalos alazões, e nessa carroça estava um homem chamado Murrieta, e ele estava vindo de Sonora. Porém, né, Dolores conta que viu esse homem muitos anos depois de terem falado, muitos anos depois que supostamente a cabeça dele estava sendo exposta num museu, né, eles colocavam dentro de um garrafão, a cabeça da pessoa, né, dentro de um garrafão cheio de álcool para conservar, e ficava exposto, né, os personagens importantes da história, né. Porém, depois de muitos anos dessa cabeça estar sendo exposta, e ele fala que já não tinham nem muito interesse mais, né, o Senhor Dolores avistou esse Murrieta numa carroça. Pessoal, um cortezinho aqui rapidinho. Eu tava editando aqui agora e surgiu a curiosidade eu tava procurando imagem para colocar e coloquei o número do Murrieta. E a história dele é impressionante, tá? Eu recomendo que vocês procurem aí, tem informação dele em português, tá? Mas vou contar aqui o que eu lembro dos pontos mais importantes aqui, tá? Bom, o que aconteceu com ele, vamos falar assim que é uma história meio igual Lampião, assim, tá? Por isso que talvez pra gente não é um nome muito comum, mas provavelmente faz parte do folclore deles lá, né? Então é um nome que às vezes é mais fácil de entender. Mas o que a história conta é que ele sofreu porque parece que acusaram o irmão dele de roubar uma mula, e por isso o irmão dele foi enforcado injustamente. Para quem não sabe, naquela época o roubo de cavalo era punido com a pena de morte, né? Porque basicamente se você roubava um cavalo de um homem, você podia estar condenando aquele homem à morte, né? Porque era uma coisa essencial para a vida. Mas enfim, e depois uma gangue estuprou a esposa dele. E aí, a partir disso, ele se revoltou, obviamente, né? E prometeu vingança. Primeiro se vingando desses que abusaram da família dele, e depois ele acabou se tornando fora da lei, né? Se tornou um ladrão de cavalo, teve uma gangue e roubava ouro, né? Roubava cavalo, fazia assaltos, e o bando deles chamavam de cinco Joaquins, né? Porque ele se chama Joaquim Murrieta e tinha mais 4 junto com eles. Esse Manuel Garcia era o braço direito dele. E, né, alguns consideram ele um herói, né? De novo, né? Você vê que parece um pouco a história do Lampião. Alguns consideram ele um herói, outros consideram ele um bandido, enfim. Mas ele lutou contra essa opressão que
os hispânicos principalmente estavam sofrendo ali pelos, pelos americanos, né? Então eles, por meio de leis e de opressão mesmo, estavam impedindo e cobrando taxas para eles garimpar ali, né, para eles explorar a região, né, e ele se revoltou e começou a lutar contra isso. E aí o que aconteceu foi que o que sempre acontece, né, o governo foi afrontado e aí fizeram o que sempre fazem, né, ofereceram uma grande recompensa pela cabeça dele e é, escalaram uma equipe, né, que eram de Texas Rangers para caçar ele. Em um certo confronto mataram 2 mexicanos e falaram que era Murrieta. Aliás, né, alguns relatos, alguns falam que ele inclusive não era mexicano, que ele era chileno, né? Pode ser que ele realmente era chileno, pode ser que consideravam ele chileno porque ele lutou ao lado de alguns chilenos durante uma desses conflitos que teve entre os americanos e esses imigrantes que estavam ali. Pois bem, só que a história não acaba aí, né? É real a história de que, não satisfeitos, né, esses Rangers pegaram a cabeça dele, colocaram num jarro de vidro com etanol para conservar. Porém, né, a história conta que eles impeliram algumas pessoas a confirmarem a identidade do Murrieta, porém a própria irmã falou que não era ele, que ele tinha uma cicatriz e que naquela cabeça não tinha e tal. E houveram muitos relatos que depois ele foi avistado realmente com vida. Então nessa história de bandido, mocinho, foi morto, porém foi encontrado com vida depois, né? Os Rangers só usaram aquilo para pegar a recompensa. Surgiu, né? Acabou surgindo essa lenda que inclusive serviu de inspiração, por exemplo, para o Zorro, tá? Então, se vocês quiserem, pesquisem mais sobre ele aí. Achei interessante a história e vamos voltar pro livro. Esse Murrieta tinha um sócio chamado Manuel Garcia, tá? E ele viveu a sua velhice em Sahuarita, vivendo uma vida miserável, tirando leite de algumas vaquinhas. Ele vivia desse jeito miserável, né? Com medo de encontrarem ele e irem atrás do ouro que ele e o Murrieta tinham um tesouro, né? Que eles tinham enterrado. Porém, mesmo assim, encontraram ele e balearam ele. Então, ele nunca conseguiu usufruir desse ouro que ele viveu na miséria para proteger. Esse tesouro ainda é para estar enterrado em Tubutama, onde os balesteiras que ainda vivem ali conheceram o Murrieta e o Garcia, com o ouro que eles já tinham enterrado. Perto dali, os guerreiros de Jerônimo choraram sobre o corpo morto de Maria Quiros, uma garota com longas tranças que cozinhava para os apaches fugitivos que estavam escapando da cavalaria americana e do México. Dom Leonardo supria o Sr. Dolores com comida e abrigo, mas logo, né, o Arnold aprendeu que se ele presenteasse o Sr. Dolores com tabaco, era um jeito de trazer um conto, era um jeito de incentivar o Sr. Dolores a contar um conto, né? Durante a corrida do ouro, ele fazia bateias, né? Bateia é aquela, ela parece uma travessa de madeira, uma bacia rasa, né? E ali você coloca a areia e vai chacoalhando, o ouro é mais pesado, vai separando do substrato do rio, né? Então o Sr. Dolores ele fazia essas bateias feitas de madeira e também foi um gambucino, né? Foi um garimpeiro, assim como um vaqueiro. Ele era chamado de El Vateaero, né? Que era um homem que fazia bateia, né? Vem de vateia, né? E ele era chamado assim pelos outros velhos.
em um dos seus contos, ele me contou de uma comitiva que ele fez para Utah. Daquele tempo para cá, eu encontrei um outro homem no condado de Kern que fazia essas comitivas na mesma região. O sudeste da Califórnia é onde se encontrava o maior rebanho de gado do estado quando Dolores era jovem, né? E ele tinha ido até Los Angeles, onde os Mormons tinham comprado um rebanho de gado e precisavam que eles fossem levados para Utah. Dolores foi contratado como vaqueiro com um outro paisano. O resto da comitiva foi formado por marinheiros, né? Marinheiros eram chamados assim, né? Eram americanos que eram chamados assim porque eles chegavam pela costa, né? Pela costa oeste de navio, então por isso o nome marinheiros, e eles aproveitavam suas comitivas para voltar para o leste, tá? O Sr. Dolores pegou 6 dos seus bons cavalos, né, que eram Bridle Horse. Quem está acompanhando a série do Hackamore aí já sabe, a jornada para o Hackamore já sabe que é um Bridle Horse, né, que é um cavalo que está de freio, que pela tradição é o estágio final, né? Ele é domado no Hackamore, passa para 4 rédeas, que o Hackamore vai ficando fino até ser colocado um freio junto, né, que são 4 rédeas, 2 do Hackamore e 2 do freio. E depois que acaba essa transição, o cavalo fica só de freio, né? Então é um sinal que, além de ser um cavalo que trabalha de freio, é um cavalo maduro, né? Um cavalo pronto. Então ele levou 6 dos seus bons Bridle Horse, mas os Mormons também compraram alguns cavalos mais jovens para ser usados como reserva, né? Como remontas durante a viagem. O velho dizia que o gado engordava conforme eles iam progredindo, mas os seus cavalos emagreciam, porque ele era assertivo em dizer que se você lava as costas do seu cavalo regularmente, ela vai ficar medíocre. Mas se você não lava, você vai causar feridas nas costas dele, né? Aqui eu não entendi direito o que essa frase quer dizer, assim, ao pé da letra, né? Mas o que eu imagino que ele está falando aqui é em relação à quantidade de trabalho, né? Ou seja, se é pouca quantidade de trabalho, né? Então você acaba... esse lavar as costas do seu cavalo seria o final da sessão, né? Então tá sempre lavando, porque as sessões são curtas. Pode ser uma interpretação, né? O seu cavalo vai ficar medíocre. Porém, se as sessões forem muito longas, senão você não está lavando porque está muito tempo montado, ele vai se criar feridas nas costas dele, né? Durante a viagem, um cavalo que eles chamam de chino, né? Era um castanho escuro que eles chamam de chino, que ele tinha o pelo mais encaracolado, chamou a atenção dele durante a viagem, né? Era um Mustang. Perto do que agora é Bishop, né? Eles pararam para descansar o gado e construíram um curral. Na manhã que a jornada ia se resumir, né? Que a jornada ia terminar, ele pegou o chino, selou ele no curral e montou. Ele não se lembra muito do que aconteceu depois disso, porque ele perdeu a consciência. O cavalo corcoviou muito forte e desmaiou ele. Quando ele conseguiu voltar a si, né, ele só lembra dos marinheiros jogando água nele e falaram que o corpo dele, encontraram ele, né, com o corpo de pendurado, com as esporas enroscadas na barrigueira. O corpo de pendurado no cavalo. Ele sabia que ele não era forte o suficiente para conseguir lidar com aquele cavalo, mas ele precisava subjugar aquele cavalo, porque ele precisava usar aquele cavalo. Então o que ele fez foi, eles levavam uma barra de chumbo, né, que eles cortavam para fazer os projéteis de munição. Então ele pegou uma barra de chumbo, cortou um pedaço que encaixava na orelha do cavalo, tá? Pegou 2 pedaços de corda, amarrou essas peças de chumbo, né, uma em cada orelha, e passou dentro do Hackamore
e amarrou uma rédea nela, né? Não dá pra gente saber exatamente como que isso funciona, mas provavelmente quando ele acionava essa rédea, essa peça de chumbo, né? Pelo que eu entendi, ela ia dentro da orelha do cavalo, né? Eu não consegui, não ficou claro aqui se essa peça ia dentro da orelha. Eu imagino que sim, porque ele fala que é para se encaixar, né, em cada orelha, né? Ele cortou um projeto de maneira que se encaixasse em cada orelha. Então, mas não dá para entender se é dentro da orelha ou se ele moldou, né? Como o chumbo é um metal meio maleável, né? Se ele moldou para a orelha caber dentro, né? Para caber dentro da orelha. Aliás, a orelha caber dentro dessa peça de chumbo. Mas a minha tendência é achar que realmente ficava dentro da orelha, né? Dentro da orelha. E essa maneira, esse método constritivo, né, prevenia do cavalo levantar a cabeça, que foi o que provavelmente desmaiou ele, né? O cavalo bateu a cabeça na cabeça dele. Depois de um tempo usando isso daí, chegou um momento que o cavalo não precisava mais usar isso, mas ele teve que passar graxa na orelha do cavalo porque causou uma pisadura ali. O Arnold era uma criança pequena quando ele ouviu essa história e depois ele, obviamente, saiu perguntando se alguém já tinha usado esse artifício, né? Alguns outros velhos já tinham usado algum desses artifícios, mas nenhum deles disse que já tinha. Quando ele perguntou para o Adolfo, ele disse que não, mas ele informou que os velhos tinham muitas manhas, né, muitos truques, e eram muito sábios na maneira como eles manejavam os cavalos. Para chegar à história original, né, quando eles finalmente chegaram ao altar, ele trocou o seu próprio cavalo por esse cavalo chino e um par de botas. E sem nenhuma companhia para voltar para a Califórnia, ele resolveu se estabelecer ali pelo vale. Pedro Yorba era nativo do condado de Orange, né? E é um membro da família Yorba, que também me disse que foi em uma comitiva para o Utah quando ele tinha apenas 15 anos de idade. Quando o gado era entregue, ele foi pago em ouro e cavalgou de volta para essa parte do país com sua cela cheia de dinheiro, que ele gastou todinho em São Luís Obispo. Dom Pedro era um famoso laçador e sua habilidade especial era laçar porco. Só até hoje tem alguns homens que conseguem laçar, algumas pessoas conseguem laçar um porco. Imagina a dificuldade de laçar um bicho que tem a perna curta, corre com a cabeça perto do chão e não tem muito pescoço. Não é uma coisa muito, é uma coisa muito simples. Então imagina a habilidade desse Dom Pedro com o laço, né? E aqui no Brasil eu já vi vídeo do pessoal laçando porco na larga, né? Alguns anos atrás ele treinou um cavalo tordilho que foi vendido, que ofereceram dele $500, o que na época era muito dinheiro por um cavalo, né? Lembra que a gente está falando de, quanto que foi aqui? Começo de 1900, né? 100 anos aí para trás, te desconta a inflação, você vê que é um bom dinheiro. Ele não vendeu, mas depois de um tempo ele deu esse cavalo embora. O Arnold acabou encontrando esse cavalo na estação de Greenwich por volta de 1928 e Dom Pedro morreu por volta de 1937. Perfecto Cohen era irmão de Rafael Cohen e chefe da diligência Miller. Ele também me disse que fez comitivas para o leste, o nordeste de Nevada, e encontrou alguns índios ali com alguns documentos que foram dados para eles pelos espanhóis, pelos colonizadores espanhóis.
Essas migrações de gado foram responsáveis pela armação de cela visalha, né? É uma armação que chama visalha. Se eu não me engano, é uma que a cabeça dela ela é mais estreita e mais alta. Se eu não me engano, vou ver se eu acho uma foto e coloco aqui. E pelas riatas, né? Que eram os laços de couro cru, que foram encontradas em uso em Nevada, nos ranchos de Nevada e do Oregon. Essas comitivas foram antes da migração, foram antes das migrações que aconteceram pelo caminho de Chisholm, acho que é alguma coisa assim que se pronuncia, por alguns anos e foi provavelmente ali pelos anos 50, quando os campos de Nevada, do Oregon e de Utah estavam sendo estocados com o gado e os mustangs da Califórnia. Um dos contos favoritos do Sr. Dolores foi uma vez que ele estava voltando para a Califórnia, né, vindo de Utah, e ele parou em um acampamento indígena, né, ao noroeste de Nevada, e ele resolveu passar a noite ali. Os índios eram amigáveis para os homens que falavam espanhóis e nunca ofereciam violência ou moléstia para o gado ou para os cavalos que os vaqueiros estavam trazendo através daqueles estados. Os índios ainda tinham alguns documentos que foram dados para eles pelos espanhóis, né? E eles guardavam esse documento com muita admiração, né? com muito respeito, né? Com muita admiração por aquele papel, né? Dava uma importância muito grande para aqueles papéis, né? E Dolores disse que ele não podia ler, mas que ele sabia o suficiente que ali tinha algumas rúbricas, né? E alguns selos que parecia ser uma coisa de grande importância. Então, imagine uma cena no deserto, perto de algum rio, e que tem duas pessoas, né, um vaqueiro e um índio, olhando para um papel, e os dois sem entender muito o que significa aquele papel, mas olhando para aquilo com uma grande admiração, né, com um grande respeito, pagando um tributo, né? Então você imagina, né, um indígena, um índio e um vaqueiro olhando para um papel, né? Esse papel é o que garantia a segurança dos vaqueiros, né? Eram os acordos de paz com os chefes indígenas, e os vaqueiros sem conseguir ler aquilo ali, mas mesmo assim eles olhavam aquilo com grande admiração e respeito, né? Já que muito tempo depois que eles já não tinham muito poder sobre aquele novo mundo, né? Então era uma experiência para se segurar, para se guardar na memória e contar para os seus filhos. O velho chefe da tribo perguntou para Dolores se ele tinha conhecimento em agricultura. E depois dele dar uma consultoria detalhada ali de como que ele ia preparar a terra e colher e cuidar daquelas plantas, né? O velho perguntou se ele podia ficar ali e tomar uma esposa, né, da sua tribo e ensinar o seu povo a cultivar, né? Esse pedido deixou Dolores entre o inferno e um mar profundo. Ele tinha medo de recusar aquele pedido, mas ele tinha um bolso cheio de ouro para gastar em Los Angeles. Então o chefe apontou uma garota com a qual ele podia tomar como sua esposa, e depois que foi dado, né, uma tenda para ele dormir, né, acho que não é oca, né? Enfim, uma tenda para ele dormir, que era um acampamento indígena, né? Ele não entrou ali com medo que a garota pudesse seguir ele. Então ele ficou a noite inteira sentado lá de fora, envolvido em seu poncho, né? Que é aquela veste, né, que parece uma coberta, que você passa o pescoço no meio. Igual o do Clint Eastwood, para quem nunca viu um poncho. Ele sabia que a partir do momento que ele aceitasse ela, ele nunca seria permitido escapar dali. Mas
Mas na manhã seguinte permitiram que ele fosse embora sem interferência. Ele cavalgou, ele montou em seu cavalo e foi embora, e um grupo de mulheres se juntou ao redor da garota que o chefe tinha oferecido a ele. Elas estavam sussurrando e apontando com muitos olhares na direção dele. Apesar da vergonha, ele ficou muito aliviado, porque como eles sabiam que ele era um bom horseman, eles não permitiriam que ele fosse embora. Dolores tinha apenas 15 anos quando ele partiu desse acampamento. Mas, na luz da experiência, alguns anos depois, ele cresceu olhando para a sua conduta, principalmente nesses momentos de crise. Bom, já está bem comprido. Acho que por hoje está bom, né? Aqui ele também já vai mudar um pouquinho de assunto. Só queria terminar essa parte aqui, que ele estava no embalo das comitivas. E por hoje vamos ficar por aqui. Eu sei que eu estou demorando um pouquinho para postar, mas é porque tá demorando muito para postar os vídeos aqui. A internet aqui em casa está meio ruim e tá demorando muito para postar os vídeos. Tem dia que demora 2, 3 dias para postar. Eu tava tentando manter a regularidade aí de postar 3 vídeos na semana, né? Um vídeo mais prático, mais teórico, mais voltado para o horsemanship. Estamos acabando o livro do Ed Conella e começamos esse aqui agora. Porém, a conta não tá batendo, porque tem dia que demora 2, 3, 4 dias para postar um vídeo. Então, já 2 vídeos por semana já não dá, nem 2, imagine 3, né? Eu também me enrolei um pouquinho aqui para gravar. Mas vou tentar voltar a postar com regularidade, beleza? Bom, então por hoje foi isso. Forte abraço e até a próxima.